Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Catiane. Estarei abordando sobre a minha mudança de estado para outro. Desde já, deixe seu like, se inscreva no canal para estar recebendo novas notificações do YouTube. Pois é, pessoal, eu vou estar falando da minha história de mudança de estado para outro, o que fez eu sair da minha cidade natal para vir para outro estado. A minha cidade natal é Manaus, Amazonas, e hoje moro em Boa Vista, Roraima. E eu vou estar contando para vocês como é que foi e o que me levou mesmo a fazer isso, né? A trocar. Então, tudo começou, eu queria tirar férias, sair da rotina, né, na nossa vida, que é só trabalho, estudo. E às vezes a gente não tira um tempo para nós mesmos, né? Então, conversei com ele disse que poderia tirar nas férias dele do trabalho. Na época ele trabalhava de carteira assinada e eu trabalhava em casa com bolos caseiros. E quando eu estava na esperança, aconteceu uma situação de meu marido sair do trabalho, deram as contas dele. E então, o que aconteceu? Ele teve a brilhante ideia de abrir um ponto comercial e botar meus bolos lá para vender, e nesse ponto meus bolos saía tudo e sempre o pessoal queria mais, só que eu não tinha tempo para fazer. Chegou o ponto de eu fechar o ponto e ficar só fazendo os bolos e meu marido vendendo na rua. E como se diz o ditado de Manaus, a gente arrebentava nos bolos caseiros. E então chegou o ponto que dava para nós viajar, a gente tinha uma condições para viajar. E nós começamos a pensar para onde nós iria. E começamos a conversar com nossos amigos e chegou ao ponto de um casal de amigos nossos que mora em Boa Vista nos convidar para ficar na casa deles o tempo que nós quiséssemos. E eles estariam vindo buscar nós em Manaus de carro. Aí na época, o preço da gasolina para hoje, né? Na época foi R$500 para a gente vir, para botar gasolina no carro. E então a gente marcou tudo uma viagem e fiquei no aguardo. Nós queria passar de 10 a 15 dias. E quando chegou um dia antes, eu arrumei as coisas, fiz as malas, tudinho direitinho. E fiquei esperando de manhã cedinho eles virem buscar. Aí, infelizmente, deu errado a vinda deles. E a gente teve que providenciar outra maneira. O meu marido queria desfazer a mala, não queria mais vir. Só que eu sou uma mulher que não desiste das coisas com facilidade. Entendeu? Até eu ver as possibilidades, as últimas possibilidades. E eu comecei a pesquisar, conversar com outros amigos, e eles disseram, vem de ônibus dá para viajar. Só que uma pessoa que nunca viajou, né, para canto nenhum. Eu fui pesquisar como é que funciona, passagens, como é que compra, se era cartão de crédito, se estava no dinheiro, se parcelava, essas coisas. Aí eu procurei. Então eu fui até a rodoviária de Manaus na época e comecei a pesquisar nas empresas que vinham para cá. E eu consegui ainda de 160 na época numa empresa que estava de promoção. Comprei a minha e do meu esposo. A gente foi comprar, eu e minha cunhada. E deu certo, a gente ia viajar no mesmo dia, mas seria umas 6:30 da noite. E a gente não desfez nada, as malas, nada, e a gente veio para viajar e ficamos em Boa Vista 15 dias na casa dos nossos amigos. E eles nos apresentaram Boa Vista, lugares, praças, lugares para comer. As praças aqui são muito lindas. Eu vou estar fazendo uns vídeos para vocês das praças, dos banhos próximos, de lugares aqui em Boa Vista, mas lá para frente. Então a gente voltou para Manaus e continuamos a nossa vida de empresários, né? E se passou um ano e alguma coisa, e nesse período eu abri 2 pontos comerciais. E só que
ficou o desejo no coração da gente de morar em Boa Vista, que a gente gostou muito da cidade. E nossos amigos que nós fizemos em Boa Vista queriam muito que nós viéssemos morar em Boa Vista, mas a questão financeira não era complicado. Assim, né, de questão financeira na época que eu falava, era assim de deixar tudo para trás financeiramente, né? 2 pontos comercial, nossas coisas, a gente tinha uma moto. Então, a gente ficou meio balanceado, né? E quando foi em 2020, no mês de setembro, um pastor daqui de Boa Vista foi para uma convenção juntamente com nossos amigos a Manaus e nos chamou para nos conversar juntos. Nesse dia foi um dia atribulado, deu a moto, o trabalho. Para chegar até a nossos amigos e o pastor para conversar foi luta. Mas nós chegamos, conversamos com ele, ele nos ofereceu um canto aqui em Boa Vista e nos ajudaria a pagar a nossa passagem, porque a gente não sabia se ia vender todas as coisas, se ia dar para trazer a moto, se ia dar para trazer as coisas. Então ficamos de pensar e ver as possibilidades. Então a gente foi para casa, descansou. No outro dia eu conversei com meu esposo se realmente ele queria. Ele foi apresentar a Deus juntamente comigo e ver se era para nós ir mesmo. Então eu comecei a pesquisa de campo para ver como é que seria a questão, porque eu não queria me desfazer da moto, eu queria trazer. E conversei com alguns amigos e eles falaram que daria para trazer sim essa moto. E eu perguntei como é que seria, se já levaram alguma. Um colega meu disse que ele conseguiu levar a moto na época, né? Só que ele mandou eu ver como é que funcionaria, porque já seria mais ou menos 2 anos que ele tinha feito essa transação. E na época ele disse que ele só passou, não precisou de nada. Aí eu liguei pro Detran de Manaus, perguntei como é que seria para mim mudar de estado para o outro com a moto. Eles falaram que não tinha problema, se a moto estava no meu nome, estava em dias, não tinha problema nenhum de eu levar, não precisava de nenhum documento. Então eu entrei também ainda no site da Receita Federal, liguei para lá, para eles também, conversei, perguntei se eu precisava de algum documento para levar minha moto para outro estado. Eles falaram que não, passaria normal, não precisava. Então, a única coisa que eu fiz na moto foi botar a placa, a nova agora, Mercosul, que era a placa de Manaus antiga, para não ter nenhum problema, alguma coisa assim, que a gente fica meio ainda inseguro. E aí, como eu consegui dizer, então dá para levar a moto, então dá para levar minhas coisas. E eu comecei a pesquisar a questão de tem que ter nota fiscal das coisas para levar, descobri que não precisava. Então eu entrei em contato com alguns motoristas de baú para trazer minhas coisas. Então conversei com ele, na época foi quase 1.800 para trazer, que eles cobraram para trazer as coisas e a moto. E ainda deixaram meu marido vir com eles. Então eu viria um dia antes de ônibus e meu marido iria com as coisas e a moto no baú. Eu comprei a minha passagem antecipado e fiquei esperando a data para me viajar. E aí a gente conversou com nossa família. Eu contei para minha família, meu esposo contou para dele também. E ficaram tristes, ficaram se perguntando, vocês têm certeza, se vocês realmente querem ir? Amigos também questionaram, como é que vai ser lá? A gente tem um apoio, um suporte, a gente vai. A gente tentou convencer eles, tranquilizar eles, mas o pai do meu esposo ficou muito aflito, conversou comigo, tipo, para a gente desistir. Só que a gente foi firme na decisão. A gente entende que nossos familiares se preocupam, gostam da gente e se preocupam com a gente. E no momento são as pessoas que são nossa família de sangue, né?
Mas só que a vida, a gente precisa buscar novos horizontes, uma vida melhor. Então eu vim na frente, meu marido foi me deixar na rodoviária na época e a gente se despediu. Nunca tinha viajado só e graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei bem, fiquei na casa dos meus amigos aqui esperando as coisas e a moto do meu esposo. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo. E eu vou estar fazendo parte 1, 2 e 3 e assim sucessivamente até terminar a história toda. Então, peço que vocês fiquem ligados para receber a notificação do YouTube, novo vídeo meu. E obrigado até ficar até o final do vídeo. Eu agradeço a todos. E um forte abraço. Tchau, até a próxima.